Look up the center block. Easy, easy. Watch your clearance. Looks perfect. Secure it. Boa tarde, pessoal. Dando início aqui ao podcast do Narese em Juiz de Fora, começando com as novidades que acontecem não só pela cidade. Nós vivemos nos últimos dias momentos muito difíceis, onde rodaram mais de 250 pontos de deslizamento e a sociedade sofre muito, e a prefeitura, a defesa civil, o CREA, as associações, está todo mundo envolto a tentar buscar uma solução em comum de ajuda. Nesse momento importante, recebendo aqui no podcast o Alex, o Fernando, o Zé Marcos, que já são velhos amigos, muitas histórias, muitos trabalhos. Eu queria só apresentar uma oportunidade, até mesmo para a Defesa Civil, para o CREA, para a Prefeitura, para as empreiteiras que vão entrar fazendo as obras, ou até mesmo, mais importante, a título de obra emergencial, que quando existe o problema do deslizamento, né, Alex? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que procurar é estancar o ferimento, que é o sangue. Quer dizer, depois que cai, limpa-se a terra, às vezes tem que ter até cuidado de tirar a berma de equilíbrio, que às vezes você tira a berma, você piora a estabilidade. Então a Defesa Civil, ela age muito nesse tipo de orientação, a própria Prefeitura, a gente que está somando esforço junto às entidades que existem aí para dar apoio. Então o que eu gostei é de que essa solução que você vai falar tecnicamente aqui, apresentar, é uma solução que vem de emergência a salvar vidas, no intuito e na conotação até mesmo ecológica, porque ao invés da gente usar as mantas pretas, que são até muito mais em conta e mais rápidas, acessíveis à sociedade, eu queria que você falasse um pouquinho desse produto e desse outro produto aqui, como é que ele pode intervir imediatamente em proteger a comunidade até que a gente consiga desenvolver projeto, entrar com obras de emergência e obras definitivas. Fica à vontade para falar aí para nós. Perfeitamente, Narese. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os colegas. Quero agradecer também o presente. Com certeza vai ser uma fonte de consulta. Muito obrigado pelo presente. Então, Narese, o que acontece? Quando a gente fala dos produtos da linha Bio, a gente está efetivamente falando de produtos voltados à bioengenharia, que nada mais é do que você agregar a biologia à engenharia civil, buscando otimizar e criar produtos que sejam de forma diferente das convencionais e que tragam soluções inovadoras no mercado para solucionar patologias que são patologias decorrentes. Nós atualmente temos vivido, não só aqui em Juiz de Fora, mas no Rio de Janeiro também, em outros estados do Brasil, esse é um problema muito peculiar nessa época do ano, justamente por conta das chuvas. Petrópolis, Teresópolis, Exatamente. Ubatuba, Caraguatatuba, Juiz de Fora, Bahia, Ceará, às vezes acontece, Ubá, Angra, Paraty. Aqui do nosso Exatamente. Então, ou seja, é uma mazela que ocorre praticamente em quase todos os estados do Brasil. E aí foi desenvolvido esse produto, na realidade a linha Bio, como eu falei, que são alguns produtos, entre eles foi desenvolvido o Biogel. Esse Biogel, num primeiro momento, e aí é importante a gente falar porque ele tem algumas outras aplicações que aconteceram muito por conta de nos procurarem e perguntarem, até pelo conhecimento que tiveram de um primeiro princípio dele, que era para a parte de estabilização de encostas, e a gente, a partir disso, a gente acabou descobrindo algumas outras aplicações. Então, como seria? O Biogel ele foi desenvolvido para quê? Para fazer um enclausuramento do talude. É o que você bem disse. Hoje são usados lonas plásticas que, na realidade, estão maquiando o problema, eles não estão resolvendo. Até porque a água ela continua percolando e você, na realidade, você não sabe o que está acontecendo com o maciço, porque você não sabe se ele está se movimentando. Então, de certa forma, é algo que parece resolver o problema paliativamente, mas que, no meu ponto de vista, ele está exatamente, ele está escondendo. O problema é que ele esconde. Exatamente. Então, no caso do Biogel, não, porque quando você faz a aplicação dele, ele sela o talude, ele faz como se fosse efetivamente um enclausuramento. Ele sela nas laterais, ele se adere à face do talude, evitando com que a água percole pelas laterais. E uma vez que isso acontece, o que a gente faz? A gente mitiga os principais problemas que acontecem no período de chuvas, que é o quê? A saturação do solo. Quando você evita a saturação do solo, obviamente, nós aqui somos engenheiros, tecnicamente, a gente sabe que o que acontece. Engenheiro geotécnico. Exatamente, especialista em geotecnia. Existe o quê?
Quando percola a água, você aumenta o peso do maciço, você tem a Quase um terço a mais. exatamente. Você lubrifica as partículas, você perde a coesão do solo, e aí o que acontece com isso? Os escorregamentos. Quando isso acontece, o que geralmente é feito? É as lonas plásticas. Ou o segundo passo seria a proteção convencional ou a proteção definitiva. O biogel vem para quê? Exemplo que é muito prático e é muito objetivo. Exemplo, aqui em Juiz de Fora. Vamos dizer que aqui em Juiz de Fora, pelo que a gente tem visto aí, tenham 15, 20 escorregamentos que aconteceram simultaneamente. A prefeitura, ou nenhum órgão, tem a efetividade de dar esse combate na hora que acontece, a momentânea. Então, o que é feito? É feita a aplicação do biogel para fazer esse enclausuramento. Por quê? Como eu disse, quando se faz o enclausuramento, você evita a percolação de água e você mitiga o problema. Você evita o carreamento do material e você traz uma segurança até que seja feita a solução definitiva. Então o biogel, num primeiro momento, ele foi criado para essa aplicação. Obviamente que no decorrer do tempo, criaram-se outras aplicações, até mesmo por conta de clientes nos procurando. A Vale, por exemplo, nos procurou para fazer o enclausuramento de pilhas de rejeitos de minério. Por conta daquele problema que aconteceu lá em Brumadinho, nós estivemos lá, fizemos a aplicação. Por quê? Porque eles estavam tendo muito problema, porque como era feito o enclausuramento dessas pilhas de rejeitos? Eram feitos com lonas PAD. Então você imagina pilha de rejeitos com 60 metros de comprimento, 30 metros de altura. Isso causava uma série de problemas. E na época de chuva, esse material ele precisava ser triado. E na época de chuva, o que acontecia? O material não estava seco, estava úmido. E para a tramóia, que era um equipamento que faz essa separação de material, eles não conseguiam fazer com eficiência. O material tinha que estar 100% seco. Então você imagina, estica a lona, recolhe lona. Estica a lona, recolhe lona. Então a gente fez a aplicação junto à Vale, e o nosso produto felizmente foi aprovado e a gente está trabalhando para ver se a gente consegue fechar o contrato com eles. Inclusive, tem a aplicação aqui que foi feita lá, a gente fez em 2 modalidades, fez com a aplicação desse equipamento e fez uma aplicação com um caminhão-pipa também, porque como o volume era muito grande, a gente precisava da agilidade, da celeridade ao processo, a gente também buscou a aplicação feita por um caminhão-pipa, que o produto também cabe para esse tipo de aplicação. Então o produto ele foi desenvolvido, num primeiro momento, para a parte de estabilização, dentro desse contexto que eu falei para vocês. Posteriormente, a Vale entrou em contato conosco, que nós fizemos para o enclausuramento de pilha de rejeitos, que é para evitar percolação de água, carreamento de material, né? Por exemplo, na CSN, a gente tem um problema sério na CSN que está acontecendo, que é aquelas pilhas de rejeito onde existe a montante da pilha de rejeito, existe o rio. Então, na hora da chuva, o material pode carrear para dentro do rio e causar até um impacto ambiental. Isso impede o carregamento de material, que serve como uma barreira uma barreira dinâmica, estanque, as barreiras que a gente faz quando faz obras de terraplenagem. A gente tem que fazer provisoriamente as estacas de eucalipto, né? Com as biomantas. Exatamente. Para impedir ao sedimento carrear no rio e criar um crime ambiental. Exatamente. E esse tipo de solução, provisoriamente, quando você faz a terraplenagem, você pulverizando ele, você estagna a partícula fina ser carreada com o processo da água, criando a erosão que vai ao curso hídrico, que pode ser autuada. Perfeitamente. Então você veja que as soluções são muito amplas. Se eu não quiser fazer uma barreira de retenção, essas barreiras de retenção de material fino durante a terraplenagem, uma alternativa é usar esse produto, que é mais rápido, ele já vai impedir que o material vá para o rio, e a gente pode continuar a fazer a obra. Depois que terminar a obra, também você elimina aquele material e usa a técnica de bioengenharia para restabelecer a vegetação. Olha só que perfeitamente, exatamente isso. E a rapidez, né? Rapidez, A rapidez da aplicação. Isso aqui eu acho que gera uma produção aí em torno de 500 metros quadrados de aplicação por dia. Aproximadamente com isso. uma equipe. Por equipe. Por equipe. Então, isso aí a gente pode ter uma ideia da velocidade que em um dia você salva uma frente de escorregamento. Exatamente. Né? Ô, Alex, tira uma dúvida aqui. E você pode fazer esse material com pigmentação? Exatamente. Esse material cabe uma pigmentação, mas não é uma pigmentação normal, né? Que a partir de resinas acrílicas. A pigmentação dele é uma pigmentação natural. Mas pode sim, dentro do perímetro de cores que a gente tem, que não é muito extenso, a gente tem algumas cores que são verdes, que são muito utilizadas, a cor azul, a cor amarela, até mesmo a cor vermelha pode ser utilizada. Isso é importante, por quê? Porque em ambientes, né, onde você tem mata, vegetação nativa, quando você faz aquele paredão, alguma coisa, você quebra, né, aquela imagem natural. Então, quando você pigmenta, serve efetivamente para duas coisas. A primeira que é para você ver se está tendo alguma alerta, para você ver se está tendo alguma movimentação, porque se tiver alguma movimentação, ele vai romper
e aí você vai conseguir ver lá o desnível ou um fissuramento, algum tipo de processo erosivo, então você já consegue entender que está tendo uma movimentação além do que já estava acontecendo. Então também serve como um balizador de alerta. Então é importante também a pigmentação por conta disso. É também para quebrar aquela situação de você ficar vendo toda aquela parte lá, aquela veia que a gente chama, aquela lingueta ali, que foi uma coisa horrível, né? Então a gente consegue resolver esse problema. Então, como eu disse, a um primeiro momento, o biogel ele foi criado para a parte de estabilização de encostas. Num segundo momento, a partir da Vale, a gente teve uma segunda aplicação, que foi a aplicação para pilha de rejeitos. E uma terceira aplicação, que foi muito interessante, foi um pessoal de uma empresa chamada Walt Service, que fez um contato com a gente lá de Malta, porque eles tomaram conhecimento do produto através da internet, e a intenção deles é aplicar em pilhas de rejeitos urbanos. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, como é feito a compactação dos rejeitos urbanos, né, em aterros sanitários. Você tem uma camada de rejeito compactada, você vem com uma camada de solo... Impermeabilização. Você vem com uma camada de solo compacta, camada, e assim você vai como se fosse um rocambole, um sanduíche. E aí o que acontece? Aquele material, que no caso é o solo, que entra em contato com os resíduos, ele começa a absorver esse resíduo. E aí o que acontece? Dispersão através da poeira, através do vento, até mesmo do carreamento do material em período de chuva. Então, quando você aplica o biogel, você também mitiga essas situações que podem acontecer. Então, quer dizer, o biogel ele foi criado para uma aplicação e a gente acabou descobrindo outras aplicações para ele também. E sem falar que essa solução pode ser conjugada com todas as soluções clássicas da engenharia. Ela pode ser aproveitada junto também a uma contenção de cortina atirantada, de solo grampeado. Isso vem a somar com tudo. Inclusive, falando um pouquinho, que a nossa preocupação da drenagem superficial ser totalmente permeabilizada, até a gente pode conjugar com drenos internos, né, que são os drenos que conduzem a água para um dreno longitudinal profundo do pé. Ela já pode aumentar, inclusive, a eficiência de segurança da proteção da própria obra de contenção, podendo levar uma durabilidade maior até realmente se dar um projeto definitivo ou uma solução. Quer dizer, eu gostei da solução, sem falar da rigidez, né? A tração disso aqui, isso aí tem quando a gente trata da biomembrana compósito, para vocês terem uma ideia, ela tem aproximadamente 15% de módulo de elasticidade e a resistência à tração dela é de 12 MPa, ou seja, uma resistência absurda. 12 toneladas. Exatamente. Ou seja, tem muita resistência. Quer dizer, puxa um carro isso aí, se eu puxa um carro na outra, isso aí acaba sendo um tirante. Exatamente. Um tirante líquido. Exatamente. A gente pode fazer, inclusive, estruturas de obras, como solo com isso aí, servindo de solo de geotêxtil. Sim, exatamente, que são as aplicações. E, pasme, uma outra situação é a biomembrana grampeada. Quando a gente sai da biomembrana compósito, que é uma proteção superficial, e a gente vai para uma situação... E no solo grampeado verde. Solo grampeado verde. Só que, nesse caso, pasmem, a biomembrana grampeada é uma biomembrana de alta resistência. Ela continua sendo o mesmo compósito, com a mesma composição, mas existem mais alguns agregados. E, pasmem, ela chega a 450 MPa de resistência à tração e continua mantendo os 15% de modulação. A mesma resistência das geocélulas, que também funcionam muito bem. Exatamente. Só que com uma diferença grande. Ela faz também todo o emolduramento do talude, você consegue dar um acabamento muito maior. Eu não sei se vocês conseguem pegar aqui na câmera, mas o Narese pode confirmar. Dá para pegar? Dá. Ela tem microescadas hidráulicas que também atenuam o corrimento de água na face do talude, quebrando a velocidade da água. É que 100% impermeável. O Fernando aqui dá você que ele jogou água. Vou dar só um pouquinho, só para o pessoal ver aqui. Ó. Ele jogou a água aqui em cima, ó. Você vê que a água ela não penetra, não retém ela. Ela fica aqui. Olha lá aqui, ó. Ela não passa, ela é totalmente impermeável. Não passa, não absorve. Eu vou jogar aqui, só para ver aqui, ó, a água caindo na mesa aqui, ó. Então ela não absorve nada, ela não tem... Só para você mostrar aqui para a espessura. Não passa nada para o outro lado. Não passa nada para o outro lado. Está totalmente seco, tá vendo? Aqui está molhado aqui. Então, realmente, isso, sou apaixonado não só pela bioengenharia, pela geotecnia, e faço esse tipo de produto, eu acreditar que isso pode ser realmente uma solução de inovação do momento. A gente pode até ganhar um prêmio uma hora aí. Não, de verdade. Sim, sem dúvida. É um progresso sem dúvida. Para ajudar as nossas obras. Inclusive, eu faço muita obra de contenção. Isso quando eu preciso garantir uma estabilidade geotécnica provisória
Ao invés de eu fazer com a argamassa comum, como eu faço para impermeabilizar, a gente pode usar essa solução para ajudar na segurança do trabalho, para evitar a exposição dos riscos ao nosso trabalhador durante a execução. Exatamente, exatamente. Alex, me diz um negócio, em termos de produção, a industrialização é própria de vocês? Sim, sim. A fábrica, nós temos na realidade 3 fábricas que ficam em Pernambuco, né? Uma fica no Sertãozinho, a outra fica no bairro Aeroporto e uma outra fica em Curcurama. Todas as 3 fábricas ficam em Pernambuco com alta capacidade de produção, né? Na realidade, quem produz esse material é uma empresa chamada IESO, que é uma parceira nossa, lá que fica em Pernambuco. Ela que desenvolve produtos especiais para a construção civil. Ótimo. Legal. Muito bom. Eu acho que eu vou dar um intervalo aqui, porque nesse primeiro tempo já acho que valeu demais essa troca de ideias, né? Bacana. Eu queria realmente agradecer a presença de vocês aí, estreando aí o podcast aí. Nossa, e a gente vai realmente procurar divulgar isso para isso chegar para o Brasil todo como uma solução também agregada ao valor de geotecnia, e principalmente para o povo que está sofrendo aí sem saber o que fazer. Só para endossar um pouquinho mais, o custo, que fica bem mais barato, a velocidade da aplicação do produto, que não tem comparação com nada, e salva-se vidas, né? É o que eu falei. Até o principal objetivo hoje é a gente buscar salvar as vidas, e tentar fazer as correções para as nossas menor, obras mais rápido, serem mais duráveis, para eventos como esse que são cíclicos, que eu já vi na minha... Ciclicamente, todo ano chega, final do ano acontece, às vezes janeiro, às vezes fevereiro, para a gente impedir que isso aconteça ou para proteger realmente a sociedade que tanto sofre com esses deslizamentos. Eu acho que a engenharia, independente da gente pensar, até mesmo, a gente tem que pensar primeiro na quantidade de vidas que a gente pode salvar, com uma técnica simples e objetiva, até a gente garantir as obras estanques de contenção com projetos corretos e a prevenção e a prioridade, a definição de riscos direitinho em qualquer cenário que a gente esteja, no município, no estado e na federação. Eu acho que isso é o que vale para a gente. E a velocidade da aplicação do produto, que não tem nada igual. Qualquer método convencional não chega perto. Sim, acho que é importante isso, até para a gente finalizar, que acho que é algo que é bacana isso ficar na mente das pessoas, principalmente as que tiverem interesse, né, em conhecer um pouco mais do produto. Quando a gente fala do biogel, que é um produto para uma aplicação que a gente brinca, né? A gente fala com uma aplicação de combate, ou seja, para você chegar lá no momento que deslizou. Exatamente, é o bombeiro no incêndio. Vamos chegar lá, vamos aplicar o biogel. Exatamente, a gente consegue com uma única equipe fazer 500 metros quadrados por dia. Quando a gente vai para a biomembrana, que aí já é uma proteção superficial definitiva, que é essa aqui, né? A gente pode pigmentar ela na azul, verde ou qualquer uma outra cor. A gente consegue projetar ela em média 250 metros por dia. Ou seja, um ganho de velocidade muito grande para você resolver de fato o problema. E quando a gente vai para a biomembrana grampeada, que é mais ou menos como se fosse um solo grampeado, a gente tem aproximadamente de 2/3 a metade do tempo que seria utilizado para fazer o solo grampeado. Ou seja, em todas as etapas a gente tem um ganho de tempo absurdo, sem contar que o preço também é mais em conta, com agilidade e um nível de eficiência absurdo. Então é bastante interessante. Você tem preço, velocidade e qualidade. Isso aí E tecnologia. E tecnologia. É importante, você falou em tecnologia, Carlos, porque esse produto ele foi desenvolvido junto com o mestre José Francisco Casanova, que é um professor renomado da COP da UFRJ. Isso também é bem importante ser dito. Porque esse produto, ele levou aproximadamente, essa biomembrana compósito, ela levou aproximadamente 15 anos para ser desenvolvida. Entre testes, retestes, testes de ensaios, a gente levou aproximadamente 15 anos até chegar no resultado final. Porque como se trata de um compósito, né, eu não sei se vocês sabem, mas é bom esclarecer, um compósito, o que se trata de um compósito? O compósito são vários materiais que se fundem para você formar um único produto. Ou seja, eu quero um produto que tenha resistência mecânica, eu trago algo que tenha resistência mecânica. Eu quero um produto que me traga impermeabilidade, eu trago um produto que tenha impermeabilidade. Eu tenho um produto que tenha mobilidade, eu trago um produto que tenha mobilidade. Só que o grande problema é o quê? É a compatibilidade entre esses produtos, a fusão. Descobriu o traço ideal. Exatamente. Levou 15 anos. Exatamente. Poxa, o selo do INEA e do CREA. Exatamente. Eu costumo usar até isso como exemplo para facilitar para as pessoas. Ajuda demais. A INEA
Rio de Guinéia Janeiro, e Ucrânia, são selados. Exatamente. Eu costumo até usar o exemplo da água e óleo. Exemplo, se eu preciso de um material de alta fluidez, água. Aí eu preciso de um material com viscosidade. Gel, Aí eu coloco óleo. óleo. Aí eu pergunto para você, água e óleo se mistura? Não. Não é compatível. Então o grande problema para compatibilizar isso foi encontrar produtos que combinados trouxessem para a biomembrana resistência mecânica, mobilidade. de laboratório, Exatamente, testes, exatamente. Que arrancamentos. foram feitos lá no COP UFRJ. A COP é uma instituição fabulosa. aí. Exatamente, exatamente. Muitos amigos lá, e deixo aqui um grande abraço, minha consideração e meu respeito a eles aí. Bacana, E no caso bacana. também que o produto já está sendo aplicado Sim, sim. e com aprovação, né? Sim. Quero aproveitar também para mandar um Satisfação. abraço pro mestre José Francisco Casanova, lá da COP. Que está Mestre... convidado a vir aqui fazer Sim, uma, sem uma dúvida. Sem dúvida. Foi o nosso apresentação com a gente. padrinho lá, fez todos os testes, Estamos acompanhamento. convidando ele, está presente aqui conosco. Bacana. Estiver aqui em Juiz de Fora. Muito bacana, muito bacana. É bacana mesmo lembrar da turma, eu gosto da turma lá. É importante, né? Porque o que acontece, André? Quando a gente fala de um produto, a gente fala de um movimento de diversas pessoas, né? Hoje ele está consolidado dentro de um produto finalizado, mas o desempenho, o desenvolvimento dele levaram anos e anos sendo testado, retestado. Então tudo isso teve várias pessoas que contribuíram para que a gente chegasse a esse resultado final. Então é importante também a gente citar essas pessoas que fizeram parte, né? O sol nasce para todos. Exatamente. Todos merecem crédito, é isso que é legal. Exatamente. O desenvolver, o disseminar conhecimento não é para qualquer um. Porque Exatamente. se a gente não faz isso, quantas oportunidades você vai ver que vão ser abertas no Brasil para buscar a tecnologia certa no momento adequado. Sim. Isso equivale para ele, não tem preço. Exatamente. Perfeito. Né? Salvar a vida não tem preço. Não tem preço, não. Uma vida custa. Não tem preço. Não tem preço. Antes de terminarmos, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tá certo? De terem deslocado do Rio de Janeiro até Juiz de Fora, tá? Realmente estamos com muitos problemas na região, tá certo? Agradecer ao amigo André Saggioro, que indicou vocês, tá Proporcionou certo? esse encontro. Nos proporcionou esse encontro, tá certo? E agradecer demais ao Nares, ao filho dele, tá certo? E outra coisa, pela amizade, pela técnica dele, tá certo? Uma pessoa muito qualificada, tá certo? Então, qual que é a função nossa? Somar As esforços. pessoas esqueceram que também temos que agradecer a você por essa. Com certeza. Que você fez aí, essas Ele é amizades. modesto. E vou dizer uma coisa para você. Eu comentei isso com o meu parceiro aqui, Alex. Nós fomos em alguns pontos aí que estão com acidente. Eu vi sofrimento no seu rosto. Você é da região. E o seu também. Essa coisa me emocionou. Muito. A gente. Você vê uma população. Vocês hoje de manhã tiveram lá com o meu filho, que fez toda a parte social da turma dele, entendeu? Então, assim, realmente é comovente. O Luiz Antônio, novo, tá certo? Mas tivemos lá e famílias chegando e falaram, aqui tivemos 5 óbitos, aqui tivemos 2 óbitos. Isso aí aqui, não sei o muito quê. difícil. Então, isso corta o coração. Então, a gente faz, é a profissão nossa, nós estamos aí para isso, para ajudar, tá certo? Então, realmente é isso aí. Eu não sei. Aliás, obrigado falar, por ter eu recebido aí. me emociono. Você é uma porque a pessoa ideia- nesse grau de evolução técnica aí, pô, vindo para somar, pô. Muito obrigado. Sem dúvida. Eu também quero agradecer a oportunidade de demonstrar o nosso produto, oportunidade de estar com meu amigo Nares, meu amigo Zé Márcio, perdão. Muito obrigado aí pela oportunidade que vocês nos deram. Estamos aí ávidos e abertos aí a voltar, a retornar no que for preciso. Estamos à disposição sempre. E eu acredito no produto. Sem dúvida. Em breve você vai ver que a gente vai ter aplicação, não só na atividade que a gente faz, como para toda a sociedade no Brasil. E a Perfeito. grande vantagem é que ele já está sendo executado, né? Sim, sim. Não é uma experiência que nós vamos ter agora, não. Já foi executado e o vídeo fala. Eu acho o O seguinte, vídeo fala que tudo. a intenção, tá certo, é trabalharmos na tragédia, infelizmente, e fora da tragédia no dia a dia. E evitando mais tragédia. Sim. Entendeu? Na prevenção, que é prevenção, importantíssimo, né? prevenção. Que é importantíssimo. Tá certo? E Perfeito. também, com o tempo, tendo algum ponto que possa ter algum carregamento de material e já entrar botando produto para que não haja isso até a Exato. solução definitiva, de Exatamente. fazer um projeto, um evento licitatório.
Não, mas vai dar certo. A velocidade O que que é. importa É que é é o importante. conhecimento de saber que existe uma solução extremamente prática, simples e eficiente. Perfeito. Eu acho que é isso que vale. Isso aí. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Gente, obrigado aí pela. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço a Tudo todos recebi aí. aí. Valeu, obrigado. Ficamos aí por hoje. Obrigado aí E por vai tudo, ser uma gente. série que vai Obrigado, continuar. Obrigado, Luiz Antônio, nosso querido cinegrafista aí. Obrigado, meu irmão. Obrigadão. All right, hook up the center block. Easy, easy. Watch your clearance. Looks perfect. Secure it. dando a absorção de nutrientes pelos esfólios e rizomas. Também forma um filme na superfície que
Um milhão. A pressão tá muito forte, ó. A terra tá dando tudo. Ó. Tá muito forte.